O que a polêmica envolvendo a filha de apenas 5 anos do empresário Roberto Justus pode nos ensinar sobre a proteção do patrimônio de filhos menores de idade? É isso que veremos aqui neste vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado há mais de 10 anos e aqui no YouTube eu falo sobre herança, testamento e planejamento sucessório. Enfim, tudo que você precisa saber sobre transmissão do patrimônio para a geração seguinte da sua família de forma tranquila, segura e principalmente sem conflitos. No vídeo de hoje, então, falaremos sobre essa questão envolvendo aí essa polêmica da bolsa de 14, 15 mil reais que a filha de 5 anos do Roberto Justus estava utilizando e ela acabou gerando aí essa repercussão, muitas críticas, inclusive algumas críticas muito pesadas nas redes sociais, até provavelmente essa questão vai parar na justiça, por, enfim, ameaças e tal. Mas a reflexão que eu faço, o link que eu fiz quando eu fiquei sabendo dessa história toda, foi uma ligação entre essa situação envolvendo a proteção do patrimônio dos filhos menores de idade e um item específico da reforma do Código Civil, que, como o nome do vídeo diz, é o testamento pupilar, chamado testamento pupilar, que não chega a ser uma nova modalidade de testamento, como eles estavam chamando, os próprios autores aí da reforma chamaram, mas é uma nova forma de você testar, né? Uma nova legitimidade ativa, talvez, para a elaboração do testamento, como vamos ver. Então, para isso, o vídeo de hoje vai ser bem curto, tá, pessoal? É só mais uma curiosidade para vocês saberem que existe essa mudança que está por vir. Se é que a reforma vai ser aprovada, né? Porque já está tendo aí movimento para que ela seja fatiada, para que seja aprovada uma parte agora e alguns pontos mais polêmicos fiquem para depois. Mas, enfim, o fato é que está em tramitação e a proposta é essa que está na tela. A redação atual do Código Civil diz ali no artigo 1857 que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. E o parágrafo 1º diz que a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento, e o parágrafo 2º diz que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente elas tenha se limitado. Então até aí não tem nenhuma novidade. E o que a reforma vem trazer? Ela traz alguns detalhamentos, algumas alterações significativas, incluindo o que a gente vai ver, o chamado testamento pupilar. Então vamos ler aqui. A proposta da reforma, o caput não muda, né? Toda pessoa capaz pode dispor por testamento a totalidade de seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Mas aí já começa o parágrafo 1º com algumas mudanças. O testador pode individualizar os bens da legítima dos herdeiros necessários, bem como partilhá-los entre eles, respeitado o limite e a proporção legal. Por que tem essa alteração? Provavelmente essa alteração teve origem no caso do testamento do Gugu Liberato. Por quê? Porque ele fez isso que está aqui no parágrafo 1º. Ele dividiu o patrimônio dele em legados, ele individualizou os bens da legítima e contrariando o que diz o atual parágrafo 1º do artigo 1857, que fala que a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Ele incluiu, e mais, o STJ validou essa inclusão, porque houve o respeito à legítima dos herdeiros necessários. Então, ele incluiu a legítima. O que o STJ interpretou? Não, que na verdade a legítima ela não pode ser violada pelo testamento, né? Não que ela não pode ser incluída, ela pode ser incluída desde que ela seja respeitada, porque o objetivo do testamento é justamente a organização dos bens, né? Então eu até concordo, acho que a redação do parágrafo 1º atual, do artigo, a redação atual do parágrafo 1º do 1857 não é boa. E, claro, aí tem toda a discussão, tá, mas o STJ poderia ter decidido de forma contrária à literalidade da lei? Acabou decidindo, e como o próprio ministro Salomão, que é do STJ, participou da proposta de reforma do Código Civil, eu entendo que ele acabou trazendo algumas alterações jurisprudenciais para o texto da lei, que é algo bastante positivo porque nos traz segurança jurídica. Então eu prefiro, enquanto operador de direito, enquanto advogado, enquanto pessoa que se preocupa com a organização do patrimônio para que não haja discussão entre os herdeiros, eu prefiro essa redação que está sendo proposta aqui com a reforma do Código Civil, tá, pessoal? Então, tomara que passe isso, porque vai dar mais segurança pra gente. E também, a gente já tem essa limitação toda da legítima. Se a gente não puder dizer no testamento para quem vai os bens da legítima, acaba piorando a situação. Então, não tem realmente sentido essa limitação do Código Civil atual. Parágrafo 2º diz que são válidas as disposições testamentárias. Aqui não mudou quase nada, só acrescentou ali que, inclusive, aquelas que tenham por objeto situações existenciais. Aí fica um pouco subjetivo aí,
mas de qualquer forma tem essa inclusão. E agora as novidades mesmo, né, são os parágrafos 3º e 4º, que justamente tratam sobre o testamento pupilar. Então o que diz ali? Que os pais, no exercício da autoridade parental, podem instituir por testamento público, então aqui é só o público, herdeiros ou legatários aos filhos absolutamente incapazes para o caso de eles falecerem nesse estado, ficando sem efeito à disposição logo que cessa a incapacidade. Então os pais, enquanto interessados em proteger o patrimônio dos filhos, então no exercício da autoridade parental. Então o exercício da autoridade parental pressupõe que você está agindo enquanto responsável pelos seus filhos, enquanto pessoa interessada em proteger os seus filhos, não em interesse próprio, né? Então você está exercendo a autoridade parental e se preocupando com o futuro do patrimônio do seu filho. Então você vai fazer um testamento em nome do seu filho, dizendo o que vai acontecer com os bens caso ele venha a falecer antes de se tornar, deixar de ser absolutamente incapaz. Então aqui a gente está falando de até 16 anos de idade, fora as situações de incapacidade por doença e tudo mais. Que é o que diz o parágrafo 4º. Disposto no parágrafo 1º se aplica a todos os filhos sem distinção de idade que não estiverem em condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente no momento do ato, ficando sem efeito à disposição logo que cesse a limitação coletiva. Então a doutrina chama esse parágrafo 3º de a situação, né, que trata o parágrafo 3º de testamento pupilar, não tem nada a ver com pupila do olho, é pupilar de questão de pupilo, né? Então é o seu pupilo, o seu filho. E o parágrafo 4º de quase pupilar, alguma coisa assim. Então essas distinções doutrinárias aí. E o que tem ali de justificativa para isso, né? Que a reforma do Código Civil, se a gente for pegar lá o projeto de lei 4 de 2025, ele traz algumas exposições de motivo. E entre elas, a gente se depara com essa aqui que fala que dentro da diretriz de inclusão estão sendo propostas 2 novas formas testamentárias. Não são novas modalidades, são novas formas, ok. O testamento pupilar feito pelos pais que estejam no exercício do poder familiar no lugar dos filhos absolutamente capazes, para o caso de os mesmos falecerem antes de perfazerem 16 anos de idade, e o testamento quase pupilar, que se aplica a todos os filhos sem distinção de idade que não tiverem condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente no momento do ato. Então é justamente o que foi acrescentado ali, parágrafo 3º e 4º do 1857. E qual que é a relevância, né, desse testamento pupilar ou quase pupilar para o planejamento sucessório? Eu entendo que 2 situações principalmente. Primeiro, se o pai vem a falecer e posteriormente o filho também vem a falecer antes de completar 16 anos de idade. Por quê? Porque se o filho falece e o pai ainda está vivo, esse pai naturalmente é herdeiro do filho. Então, porque é menor de idade, menos de 16 anos, dificilmente vai ter um descendente. Então, apesar de que hoje em dia nunca se sabe, mas a ordem natural, né, o natural que se espera é que a pessoa com menos de 16 anos não tenha descendentes. Então, os herdeiros naturais são os ascendentes. Então, a situação, talvez assim, uma situação de, como eu comentei num vídeo sobre comoriência, pois vocês vejam ali o caso do Diogo J., uma situação de quase comoriência num acidente entre pai e filho, por exemplo, né? O pai vem a falecer na hora, o filho passa a ser herdeiro dele e morre alguns momentos depois, algumas horas depois no hospital. Para quem que vai esse patrimônio, né? Porque o filho passou a absorver todo o patrimônio do pai. Então, tendo um testamento pupilar nesse sentido, pode ser uma situação interessante você organizar a disposição, aí, a destinação do patrimônio do seu filho, e até do seu, numa situação como essa que eu falei, caso você não consiga, você não seja mais herdeiro, não esteja mais aqui para decidir, né, para representar, talvez, para receber esse patrimônio dos filhos. Porque, afinal de contas, né, os pais, além de herdeiros, eles são usufrutuários do patrimônio dos filhos, né? Então, não faria muito sentido, uma previsão, né, você fazer um testamento pupilar na hipótese de, sem considerar essa possibilidade de você, pai, não estar mais aqui também. Então, para mim, a situação vai ser mais útil essa. O pai já veio a falecer, antes de falecer deixou o testamento pupilar, talvez sem deixar no testamento próprio, e caso o filho venha a falecer também, seja por ocasião do mesmo acidente ou alguns anos depois, o testamento já diz, eu quero que fique para o seu irmão determinado bem, ou para o seu tio, ou para qualquer outra pessoa, e de acordo aí com os interesses da família. E também para os filhos menores com atividade remunerada, porque eles já constroem o patrimônio próprio. Então, na situação que eu mencionei, o filho, a preocupação do pai é também com o patrimônio dele, porque se ele morre, o patrimônio vai para o filho, e se o filho morre antes de completar 16 anos,
sabe-se lá para quem vai, né? Porque a vida é muito dinâmica e as coisas vão mudando. Então, daqui a pouco tem uma paternidade socioafetiva e o pai não quer que o patrimônio dele fique com o futuro marido da viúva. Então, são situações um pouco complexas que têm que ser analisadas, considerando as preocupações de cada família. Então, é isso, pessoal. Para quem se interessa por esse tipo de assunto, só falando um pouquinho sobre o meu curso, o link está aqui na descrição. A gente tem 8 módulos que falamos sobre, entre outros assuntos, testamento, doação, holding e tributação. Os principais temas do curso são esses. Então, são mais de 50 aulas. O link está disponível para os que tiverem interesse em buscar mais informações sobre o curso. Pelo vídeo de hoje era isso. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário que eu responderei. Ou se quiser também compartilhar alguma outra situação que você entende que seja interessante ou válido um testamento pupilar, comente se você já sabia o que era um testamento pupilar, que é uma expressão nova, enfim, não nova, mas que não estava tanto no radar dos operadores de direito aqui no Brasil, porque não existia essa previsão no Código Civil. Dando a minha opinião, eu entendo que é bastante interessante, tá? Eu acho que é uma ferramenta adicional que as famílias terão para proteger o patrimônio dos seus filhos. Então será uma alteração muito bem-vinda no Código Civil e certamente tende a passar, né? Essa alteração aí não tende a gerar muita polêmica, tende a passar. Então, uma novidade bem-vinda, mas comente aqui qual é a sua opinião, que eu responderei todos os comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.